Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Durante o mês de julho, nós trazemos para você a retrospectiva das atividades legislativas que aconteceram no primeiro semestre. Várias audiências públicas sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias foram realizadas na Câmara nos meses de maio e junho. A votação da LDO está prevista para essa terça e você confere hoje como foram algumas discussões agora no Jornal da Câmara. O projeto de lei que trata da LDO foi discutido longamente na Câmara, em várias audiências públicas. Na audiência da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, a receita de 2016 foi estimada em 25 milhões de reais. O secretário adjunto da pasta enfatizou as ações do setor. Infelizmente não houve aumento, né? Estamos basicamente com o mesmo do ano passado, né? Os 25 milhões e não sabemos ainda qual vai ser o contingenciamento. Então, basicamente são as mesmas ações do ano passado, desse ano, quer dizer, para o ano que vem. Então a gente está trabalhando com o mesmo orçamento, aí vamos falar sobre o mesmo orçamento, o mesmo recurso dado esse ano para o ano que vem. Há uma estimativa do que é gasto com folha de pagamento, que já está comprometido, o que sobra para investimento da pasta? Investimento, 600 mil. Provavelmente 600 mil, com mais 600 que o nosso governo vai colocar, a gente acredita que será a nossa sede para 2016, né? Estamos aguardando aí a obra de 1 milhão e 200, que a gente possa com 600, mais 600 que possa vir, a gente possa construir a nossa sede no Tomeuzão. Na verdade, não para as ações, né? Muita gente pensa, poxa, mas tem tanto pouco recurso, como é que faz? As ações não param. Nós temos grandes profissionais na nossa secretaria que trabalham diariamente e os núcleos que nós temos, atendimentos, as competições, com federações, gastos com federações, arbitragem, tudo isso continua. Né? Então, é lógico que nós temos hoje aí basicamente quase 18 milhões com pessoal. Né, o que sobra para nós é muito pouco, mas que as ações todos os nossos núcleos que nós temos, todos os atendimentos na cidade inteira vai continuar. Nós temos grandes equipes, modalidades que vão estar fazendo um grande trabalho, continuando aí a tá competindo tanto pela nossa cidade, pelo estado, enfim, vai estar ainda tendo uma boa continuidade na parte esportiva. Guarulhos vai estar muito bem representado. Vereador pelo PV, Guti afirmou que neste ano alguns recursos do esporte foram utilizados em outros setores. Nós notamos há um tempo atrás um esforço tremendo do secretário da pasta em fazer algumas economias para sobrar algum tipo de recurso para fazer investimentos públicos necessários, né? Na ocasião foram falados em alguns campos de futebol e etc. E aí percebemos também que no frigir dos ovos todos esses esforços de economia, né, financeira foram avocados para outra secretaria, foram investidos em outros tipos de recursos e não no esporte. Né? Aquele dinheiro economizado não foi revertido para o esporte. A gente não vai parar, temos muitas ações, eventos, acreditamos ainda que vamos fazer um grande trabalho também o ano que vem. Os resultados mostram isso, por mais que temos aí uma situação de recurso muito pouco, a gente consegue ainda manter as atividades nossas, temos grandes profissionais, é uma das secretarias que nós temos muito orgulho de estar lá, porque os profissionais lá não sabem o que fazer para continuar, para a gente estar tendo os núcleos, para estar tendo os atendimentos que nós temos hoje. Então, graças a Deus, isso a gente continua. E os eventos também vão estar continuando. Só passar para todos vocês, né? São mais de 30 núcleos, de 2.750 participantes. E o que nós temos também? Atividade física orientada também, que são 50 núcleos. Então nós temos o trabalho de federação, mais as diversas modalidades, mais ou menos 700 atletas. Então assim, todas as atividades da secretaria, que vocês sabem que no final do ano a gente passa todas as ações,
e os campeonatos que nós participamos, passamos as metas, quantos playoffs a gente fica, cada equipe nossa. Então, assim, o trabalho é muito bem feito, temos grandes profissionais, a Secretaria está fazendo um grande trabalho. É evidente que se nós tivéssemos mais recursos, faríamos muito mais. Mas nós estamos trabalhando bastante, nosso secretário Wagner Freitas se dedica muito para que a gente possa fazer o esporte da nossa cidade, que é tão reconhecido fora, que ele continue, que a gente possa ter ainda essa imagem que Guarulhos trabalha bastante nessa área. Na audiência da LDO, que discutiu a Secretaria de Transportes e Trânsito, adjunto da pasta Celso Masson falou sobre algumas ações da Secretaria. Nós temos aqui para audiência pública, né, uma apresentação da Receita. Nós tivemos, para 2016, nós temos a arrecadação prevista para multas de trânsito, um total de 46.900.000. Outras receitas, 11.130.000. Para o Tesouro Municipal, 80.414.100 Para os convênios dos financiamentos, 84.284.000, perfazendo um total 222.718.100. Essas receitas estão divididas do Tesouro 36,11%, dos convênios 37,84%, multas de trânsito 21,6% e demais receitas 5%. Esses recursos serão utilizados, né, evidentemente, da parte administrativa, para a folha de pagamento, subsídios do sistema de transporte, manutenção da fiscalização e sinalização de trânsito, educação para o trânsito, manutenção predial, locação de imóvel e contas de consumo. Para as realizações de obras, né, o Trevo de Bom Sucesso, nós estamos fazendo a drenagem por baixo da Dutra, a canalização do córrego, o ramo 600, que é a saída que vem do Rio de Janeiro para Bom Sucesso, o muro 200, que é a ampliação da caixa da rodovia, e o início dos viadutos, que são mais 2 plataformas ampliando e dobrando o viaduto do Trevo. O término desta obra está previsto para agosto de 2016. Eu comentava agora com os vereadores, né, sobre a questão que a gente tem feito um esforço muito grande para que a gente prossiga nas obras sem criar maior transtorno, já por conta daquele gargalo que nós temos lá. Então, nós fizemos algumas adequações, presidente, e que a gente tem medido e tem melhorado o trânsito e estamos procedendo algumas. A ideia também, né, evidentemente, na medida em que a obra vai avançando e que a gente possa entregar, a gente vai entregando como tem feito para melhorar aquele trânsito caótico lá. Plano de mobilidade, né, nós temos também o corredor e os corredores, né? O corredor Pimentas é 1,7 km, o corredor Santos Dumont são 3,8 km, o corredor Monteiro Lobato 2,7 km e o Papa João Paulo, o trecho 1, 3,5 km. O término está previsto para novembro de 2016. Então, esse conjunto da obra aqui do corredor, o Trevo de Bom Sucesso e, no caso aqui, o corredor Papa João Paulo, Monteiro Lobato, né, e o Juscelino Kubitschek, evidentemente vão dar uma nova mobilidade para a ligação de Bom Sucesso, de Pimentas, para o centro de Guarulhos. E a possibilidade que a gente almeja, que é o transporte público ser rápido e eficiente para que o cidadão realmente deixe o seu veículo em casa e passe a usar o transporte público. O secretário também expôs aos vereadores como o orçamento deve ser aplicado no próximo ano. Nós temos as previsões para 2016, fiscalização de trânsito,
São radares, processamento de multa, viaturas, rádios, equipamentos de 21.190.000. Sinalização de trânsito, 15.340.000. A gente vai, viu, vereador, a gente vai disponibilizar, acho que já veio, né, a cópia, vamos disponibilizar a cópia dessa apresentação, né, e depois fica disponível aos vereadores. Então, a sinalização de trânsito, 15.340.000. A educação para o trânsito, 870.000. Nós temos a escola pública de educação no trânsito, temos a Cidade Mirim, né? Então, às vezes, né, presidente, falam a respeito de multa e tudo mais, mas a gente tem um trabalho também de conscientização e de educação no trânsito com vários projetos. Manutenção e sistema de transporte, 8.450.000, são as manutenções de terminais, bilhetagem, implantação e manutenção de abrigos. Despesas diversas aqui, manutenção predial, locação, contas de consumo e os estagiários de 2.678.000. Manutenção de ciclovias, 300.000. Comunicação e publicidade, 145.000. A folha de pagamento da Secretaria, R$19.594.100,26. Subsídio do sistema de transporte para 2016, R$35.822.000. Pequenas obras de readequações viárias, R$1.010.000. Então, eu só peço a compreensão dos vereadores, né? A gente tem um número muito grande de pedidos, mas essas readequações viárias aqui, que às vezes muito ajuda o trânsito, ele não é tão grande quanto a gente necessita que fosse, né? O trevo de Bom Sucesso, os convênios, né, a contrapartida, os gerenciamentos e as desapropriações, está orçados em 58.020.000. Pavimentação de vias, 25.000. Plano de mobilidade são os corredores de ônibus, né? Que a gente falou agora há pouco, são 59.274.000. São os financiamentos e a contrapartida das obras. Então, voltando aqui ao orçamento total da Secretaria de 222.718.100. A audiência pública sobre o orçamento da Câmara Municipal contou com a presença do secretário de Administração e Finanças, Eldon Fiorin, que falou da situação da casa para o próximo ano. Uma das principais metas em função do nosso orçamento para 2016 é redução de gastos. A estimativa de repasse da Prefeitura para 2016 representa apenas um acréscimo de 1,3 com relação à nossa dotação de 2015, já com o suplemento em cima da arrecadação efetiva de 2014. Por outro lado, o nosso orçamento, ele ultrapassa em muito o que está reservado para 2016 para a Câmara Municipal, que seria em torno de 101 milhões de reais. A Prefeitura fundamenta-se, obviamente, em cima de uma estagnação da arrecadação tributária ampliada, que se mantém, dentro das projeções do Executivo, o mesmo volume de recursos do ano de 2015. Não obstante, nós tivemos aí um crescimento bastante grande na nossa folha de pagamentos em 2015, por força do reajuste de 6%, além de um pequeno acréscimo que teve também com relação a 2014. Isso deixa-nos vulnerável com relação aos limites ditados pelo Tribunal de Contas. Isso com relação tão somente ao limite da folha, deixando, pelo menos nesse momento, salvo se houver uma mudança na economia como um todo, uma previsão de estagnação salarial para o próximo ano. Por outro lado, nós temos uma série de despesas que também ficarão suscetíveis de uma redução bastante grande por força
da estagnação do repasse previsto para 2016. Nós temos ainda um problema grave, que isso tem nos ocasionado um problema de déficit de fluxo de caixa, em virtude de o montante de restos a pagar que nós absorvemos do ano de 2014, em torno de 5.500.000 reais. E nós estamos cobrindo esse restos a pagar com as dotações, com os duodécimos do ano de 2015. Nós poderíamos falar também com relação à ausência de investimentos, notadamente com relação à nova sede, que é talvez uma expectativa de muita gente. A nova sede, evidentemente, depende de recursos da Prefeitura e nós não verificamos também, dentro de um curto prazo, a possibilidade de que haja alguma migração com relação ao prédio adquirido no ano passado lá da tecelagem, que se encontra ainda, nem entregue, não foi à Prefeitura. Nós temos uma previsão para o ano que vem de ampliar gabinetes para vereadores para o ano de 2017, ainda dentro dessa casa aqui. São os investimentos que pretendemos executar em nível de imobilizado e de ampliação, correto? Para 2017, teremos que ter mais 3 gabinetes e, obviamente, também mais 45 assessores. O vereador Guti, do PV, fez questionamentos sobre o repasse do duodécimo. Nós sabemos que houve impasses quanto ao repasse do duodécimo, né? Até mesmo eu estive com o senhor no início do ano para saber sobre isso. E foi feito um acordo, segundo a presidência da casa, para que a Prefeitura conseguisse honrar na totalidade o duodécimo. Esse acordo foi cumprido, não foi cumprido? Em que pé que está esse acordo? A Prefeitura ainda deve duodécimo? O quanto ela deve para essa casa? Com relação ao duodécimo, como já foi até motivo já de demanda do nobre vereador, né, com a certidão, também já atendemos mais interessados. Nós tivemos várias reuniões com a equipe de finanças e de decisões lá da Prefeitura, logo que nós assumimos, no mês de janeiro, fevereiro, março, correto? Tivemos reuniões, inclusive, aqui na Câmara também, sempre acenando que haveria uma solução, e nós estamos cobrando essa solução todos os meses, quando mandamos o ofício solicitando o repasse do duodécimo, estamos cobrando lá. No primeiro momento, estávamos cobrando até resultado dessa negociação que nós fizemos em parcelas, né? Então, no primeiro momento, nos mandem 11 parcelas a partir de fevereiro, depois em 10 parcelas, cada cobrança. Aí oficiamos, o último ofício que nós fizemos foi agora para que nos mandassem a diferença do ano passado em 7 parcelas. O mês que vem vai ser em 6 parcelas. Nós estamos aguardando. No próximo bloco, continue acompanhando a retrospectiva das audiências públicas da LDO. Nós voltamos em instantes. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos,
A Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O orçamento da Secretaria de Saúde para 2016 é de 900 milhões de reais, mas da metade desse valor é destinado ao programa de média e alta complexidade. Os dados foram apresentados pelo diretor administrativo e financeiro da Secretaria, Silvio de Oliveira, em audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que 60,18% é com a média e a alta complexidade, que é a maior parte dos recursos, 26,88%, que são 242 milhões, 119 mil, que é com a atenção básica, 9,93%, quase 90 milhões aí, que seria com a gestão do sistema, né, aperfeiçoamento da gestão, e 3% do orçamento, 27 milhões, previstos com a área da vigilância em saúde. Para o secretário de Saúde, Carlos Dermão, o orçamento não é o ideal. Não é o que nós gostaríamos, né, de ter, né, é o que é possível dentro das atuais condições pelas quais o país atravessa, né? Não consta aí, mas a ideia é manter investimentos importantes, principalmente com recursos vinculados, né? O diretor também apresentou as metas para 2016. No programa da gestão do Sistema Único de Saúde, né, as principais metas aqui seriam o índice de absenteísmo de consultas especializadas, né, que é a proposta que diminua para 23% para o ano que vem, e também a redução da taxa de mortalidade infantil, que o último índice nosso é 12,59, e a perspectiva é que se reduza para 11,65, e ampliar em mais 2 médicos residentes para o ano de 2016, número de médicos residentes. No programa 2, os indicadores, né? A proporção de gestantes com no mínimo 7 consultas no pré-natal, a perspectiva, ali está 2015 para 2016, é 84%, construção de 6 unidades de saúde, 2, né, seriam para o ano de 2016, e aqui a cobertura da ação coletiva de escovação, que esse ano o último índice é 1,78 e a proposta é que aumente para 1,86%. No programa 3, os indicadores que tem dados para 2016, né? Então, a implantação de 30 leitos, implantação de novos serviços na rede de saúde mental, 2 unidades, e construção de uma UPA para 2016, e implantação de um centro de especialidades também para 2016. No programa 4, aqui a cobertura da vacina do calendário básico, então a perspectiva é que 96,5% de cobertura, o índice recente a gente não tem aí, né, do ano de 2015 ainda, proporção da cura de casos de tuberculose pulmonar, que o índice seja aumentado para 65%, proporção de cães vacinados na campanha de vacinação que aumente para 80%, e o número de castrações para o ano de 2016 que aumente para 10.500. Então, além dos 30 leitos do HMU, né, o investimento no Hospital dos Pimentas, com nova enfermaria, né, investimento em novas UBS. Também, como consta aí, né, o perfil de gasto se mantém. Vocês notam que mais da metade
do nosso gasto é com a média e alta complexidade, apesar da nossa prioridade ser a atenção básica, ser prevenir, evitar a doença, nós não podemos deixar os doentes morrerem, né? E aí o gasto, principalmente com o hospital, é muito elevado e consome grande parte dos recursos da saúde. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara, doutor Alexandre Dentista, do PSDC, falou sobre a necessidade de aumentar os investimentos. Quando teve aqui a audiência pública da Secretaria de Finanças, eu fiz uma cobrança e perguntei para o secretário de Finanças se tinha no planejamento para 2016 um investimento maior na área da saúde. Então eu tenho cobrado também da Secretaria de Finanças que repasse um valor maior, que eu tenho certeza que, se isso acontecer, eu sei que o senhor vai saber investir bem na saúde da população. Realmente, né, o problema maior do SUS é o problema do financiamento. E esse país precisa arrumar outras formas de financiamento da saúde. Foi falado no pré-sal, mas parece que esse recurso vai demorar para chegar até a saúde. Precisa urgentemente ser criado alguma forma outra de financiamento. O Brasil está investindo em saúde aproximadamente, isso incluindo todas as instâncias federal, estadual e municipal, investe perto de $400 por ano por habitante. O Canadá investe $4.000 por ano por habitante. Os países da Europa, $2.500, $3.000 por habitante. Alguns países da América Latina, como Chile e Argentina, têm maior investimento público em saúde do que o Brasil. Não é? E nós temos um sistema que é universal, né, de atendimento, ou seja, atende a todos, e todos usam o SUS, mesmo aqueles que têm convênio usam o SUS, não é? E nós procuramos garantir a integralidade, quer dizer, todo o atendimento. Depois da audiência, Carlos Derman falou com o Jornal da Câmara sobre as unidades de saúde previstas para 2016. Iremos inaugurar em 2016 uma UBS no Parque Primavera, que deve ser no início de 2016, e uma UBS no Jardim Presidente Dutra, que está para começar a obra. Agora tem também um pronto atendimento e também uma unidade de especialidades. Onde serão esses locais? Olha, a UPA nós pretendemos, na verdade, construir duas. É que pusemos para inaugurar uma, né? Mas vamos construir a UPA Pimentas, ali na José Miguel Áquel, e a UPA Cocaia, né? Que talvez uma das duas não dê tempo de inaugurar em 2016, mas certamente já vai estar terminando a construção. É a unidade de especialidade? Bom, essa unidade de especialidades, a ideia é, quando construir a UPA nos Pimentas, transformar o PA Dona Luísa num ambulatório, num grande ambulatório de especialidades, num CEMEG para aquela região. O Jornal da Câmara volta em instantes, não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Portal da Transparência abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A Comissão Especial que analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 fez uma reunião no dia 16 de junho e decidiu pedir para o Executivo correções no projeto. Segundo o presidente da comissão, o vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, o documento tinha problemas. A nossa assessoria técnica, ela encontrou 3 situações, uma das quais que são as ações que estão zeradas, ou seja, não está apontando o custo estimado, mesmo que pequeno, e é necessário. Então a nossa assessoria entendeu e apontou para a gente esse problema, como também nós temos as renúncias fiscais e não está discriminada todas as renúncias, temos algumas leis que não estão contempladas, então o número que veio apresentado ele não está muito próximo do que a gente espera se enquadrar na realidade. E uma outra situação que a LDO ela precisa refletir os números que traz no PPA, está tendo alguma discrepância, não está se encontrando os dados, uma vez aprovado no PPA de 2013 e 2017. Então, diante dessas 3 inconsistências, nós resolvemos suspender a reunião da comissão especial, que aprecia o projeto da LDO, para cobrar de forma formal da Prefeitura a retificação ou até mesmo encaminhamento de um substitutivo, corrigindo, retificando esses pontos que eu acabei de falar. E que prazo que eles terão para fazer isso? Nós ainda vou definir com a nossa assessoria, mas eu espero que eles nos atendam a isso até segunda ou terça-feira. O projeto da LDO contou com uma emenda do presidente da Casa, professor Jesus, do PDT. Ela trata do percentual do orçamento destinado à Câmara. Essa emenda trata-se de uma interpretação da escrita. A Constituição Federal ela diz que o repasse para as câmaras municipais acima de 300 mil habitantes até 3 milhões de habitantes, percentual de 4,5%. Esse é o percentual. A lei orgânica do município, pelo que me falaram aqui, eu não vi a redação, fala em até 4,5%. Ocorre que a legislação local, a lei orgânica local, não pode desrespeitar a lei maior, que é a Constituição Federal. Então, a proposta da presidência da Câmara é pura e simplesmente colocar na LDO o que já está na Constituição Federal, que seja respeitado os 4,5% e não que fique até 4,5%. O parlamentar afirmou à época que a Câmara ia insistir que os recursos do Fundeb sejam incluídos no cálculo do repasse devido ao Legislativo. O Fundeb é o fundo destinado à educação básica e à valorização dos educadores. Existe uma interpretação, uma discussão a nível Brasil, se os recursos do Fundeb entram no cálculo dos 4,5% ou não. É essa a questão. Existem interpretação para os dois lados e a Câmara entende que tem que entrar no cálculo para o repasse da Câmara Municipal. Então nós precisamos trabalhar nisso, trabalhar nesta situação, porque vocês sabem, já saiu na imprensa, tudo que as finanças da Câmara, ela precisa ter a sua receita, não vou dizer receita, mas o repasse de acordo com o que manda a Constituição Federal. Então tem que realmente ser os 4,5%, incluindo o Fundeb. Neste ano, com certeza, a Câmara deverá novamente enfrentar essa questão e vamos insistir nisso, porque a gente sabe que nos próximos anos poderemos ter problemas se a gente não corrigir essas, entre aspas, falhas.
O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode continuar acompanhando as notícias da Câmara pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta com mais uma edição inédita. Tchau!